Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira selvagem, para dizer o mínimo do mínimo. Agora na Espanha, 19 horas e 56 minutos, no Brasil, 15h56 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de Renko, ancorado pela nuvem de Shimoku. Aqui no gráfico de Renko, com um box de US$ 2.000, a BTC defendeu com unhas e dentes esse patamar de suporte, que lá no diário a gente viu que foi testado pelo menos 9 vezes. Agora a BTC está abrindo o flanco para buscar facilmente um patamar de 108, 109 mil dólares. A BTC já está indo para mais de 100 mil dólares. Daqui a pouco ela vai estressar aqui a mediana do canal de Keltner. A dominância, em que pese ter explodido, ela vai voltar a cair forte. Muitas altcoins de altíssima octanagem vão basicamente dobrar de valor. A Solana já está 210. Esses minerais subprotozoários que entregaram o próprio ouro para os grandes players de Wall Street não contavam com a... Não, eu volto a insistir, gente. Para quem está no primeiro ciclo, esse mercado esses gatilhos... Fundamentalmente falando, essa guerra tarifária do Trump, ela é mais ou menos grave que a guerra russo-ucraniana. Ela é mais ou menos grave que a DeepSeek. Ela é mais ou menos grave que um despejo de 150 mil BTCs pela MTGOX. São narrativas, o mercado elege qualquer gatilho para ultimar os seus objetivos, que é arrancar dinheiro desses incautos, dos sardinhas. Vocês precisam ter olhos de ver, vocês precisam raciocinar com a própria cabeça e não alugar o raciocínio alheio. Se vocês ficarem seguindo ex-BBBs, gente do MMA, da Hatha Yoga, vocês vão ser alijados desse mercado. Eu volto a insistir com os senhores, vocês precisam raciocinar com a própria cabeça. Agora eu vou analisar o gráfico que mede o market cap das altcoins. O Total 2. Aqui é a totalidade do market cap do mundo cripto, somente com exclusão da BTC. Na corretiva anterior, basicamente, o market cap das altcoins caiu de 1,27 tri, e foi buscar 726 bi. Uma corretiva de 43,48%. Nessa corretiva, o market cap das altcoins caiu de 1,64 tri, e foi buscar 1 trilhão. Chegou a ficar 992 bi, mas foi buscar 1 trilhão. Uma corretiva de 38,9%, 40%. Na anterior foi 43%, agora foi 40%. O que eu quero reportar para os senhores com esse padrão correcional deste ciclo? Gente, as ondas de Elliott, elas ostentam uma homogeneidade na extensão das pernadas impulsivas, e também elas ostentam uma homogeneidade na extensão das pernadas corretivas. Só se o sujeito for menos que um mineral para não entender que isso foi uma onda 1, isso foi uma onda 2, isso foi uma onda 3, uma onda 4, e a onda 5 vai se desdobrar. Vem aí, pelo menos, na próxima pernada, que vai avançar para cima de 1,71 tri, vem aí pelo menos 1,5, talvez 2 tri, para formar mais uma pernada corretiva e depois isso aqui explodir para algo acima de 7, talvez 8 tri. Eu volto a insistir com os senhores. Aqueles que não sabem o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Muita gente boa vai voltar para esse mercado pagando $500 numa Solana. Eu nem tô falando dos fatos ainda. Depois de toda essa confusão, o Donald Trump, agora à tarde, assinou uma ordem executiva determinando a criação de um fundo soberano de riqueza em favor do Estado soberano norte-americano. Agora, chutem os senhores quem faz parte desse grupo que pela ordem executiva do Trump, é encarregado de criar um fundo soberano de riqueza, a exemplo do fundo soberano lá norueguês,
que tem um patrimônio lá multitrilionário. Eu ia falar primeiro-ministro. O Scott Bessent, que comanda a Secretaria do Tesouro norte-americano, que é um criptoentusiasta, tem participação pessoal em BTC, o czar das criptografias norte-americano, o David Sachs, que comanda lá o Conselho de Criptoativos da Casa Branca. Basicamente, olha como são as coisas. Eu já vou falar de todos os fatos. O Donald Trump iniciou essa guerra tarifária para logo em seguida suspender as tarifas contra o México, porque a Cláudia Sheinbaum mandou 10 mil soldados para o lado mexicano da fronteira para conter o fluxo de imigrantes em direção aos Estados Unidos. Olha como são as coisas. O Donald Trump é um empresário. Ele joga verde para depois negociar. E agora, esse analista aqui na Zero Hedge está dizendo que as tarifas que o Trump impuseram contra a China muito provavelmente serão suspensas também, porque logo após a assinatura da ordem executiva mandando criar o Fundo Soberano, que provavelmente vai ter Bitcoin dentro desse fundo, muito provavelmente, logo depois que o Trump assinou essa ordem executiva mandando criar um fundo soberano em favor do Estado soberano norte-americano, começou um zum lá na Casa Branca dizendo que o dinheiro desse fundo vai ser usado para a compra do TikTok pelo governo norte-americano ou por uma empresa da qual o governo norte-americano seja sócio através do fundo soberano. Ou seja, tá nítido, tá claro, só não vê quem não quer que o Donald Trump, ele botou esse bode na sala, que é essa tarifa de 10% contra a China, para depois tirar o bode. Então vamos fazer o seguinte, vocês aceitam vender uma parcela do TikTok que pertence hoje à BitDancer, que é a sócia do TikTok, a dona do TikTok na jurisdição norte-americana, vocês vendem a participação dessa empresa que detém o TikTok nos Estados Unidos para essa empresa que pertence ao Fundo Soberano e eu retiro a tarifa lá de 10%. Então, é tudo o Donald Trump sempre fez isso, é tudo um jogo de cena. Aí aquele nosso suporte que defendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes a BTC nesse patamar entre 89 e 94 mil dólares, acabou defendendo de novo. Não é à toa que a BTC já está acima da base da nuvem aqui. Gente, são narrativas, vocês precisam entender isso. Aí a BTC amanheceu a 91 mil dólares, os minerais encheram minha caixa de mensagens. Bah, não vai ter temporada de altcoins, basicamente o mundo cripto morreu. Aí eu volto reportando o padrão comportamental da última corretiva para as altcoins, corrigiu 43%. O padrão comportamental da segunda corretiva das altcoins, em que houve uma correção de basicamente 40%, né? 39,80 e tal. E agora, o que vai acontecer amanhã? Depois dessa carnificina com um jogo de cena do Donald Trump, o que vocês acham que depois da Nasdaq ter derretido, chegou a estar caindo menos 3%, agora tá menos 1%. O que vocês acham, minerais, que vai acontecer com o Nvidia amanhã, com Tesla, com Microsoft? Vai tudo voltar a subir. E o que vocês acham que vai acontecer com a BTC? E com o mundo cripto? Eu não me assustaria nem um pouquinho, se a BTC voltasse a estressar 107, 108, 109 mil dólares. Já está 100 mil dólares agora de novo? Eu não me assustaria. Aí eu vou ter que responder milhões de perguntas. Renato, eu ouvi o mineral X, eu ouvi o chorume destilado Y. Será? Eu vendi Solana a 199. Agora a BTC tá 100 mil e Solana tá 220. Será que Solana agora tá 210, mas amanhã vai estar 220? Será que eu volto? Esses minerais, eles nem vão fazer conta em Solana. Eles não vão nem se importar com o fato
de que eles tinham 100 Solanas e agora vão ter 70 Solanas. Porque eles vão voltar por pura ganância. Por pura ganância, em dólar, que é uma moeda falida, basicamente. Eu já vou falar dos fatos. Essa crise que o Donald Trump ele iniciou, porque um país ou outro não vai aceitar as chantagens do Trump. Vocês podem ter certeza que esse modus operandi do Donald Trump vai obrigar o Fed a derrubar a taxa básica de juros lá na frente e vai empurrar o Fed para uma nova rodada de impressão de dinheiro. Gente, eu insisto com os senhores, vejam o gráfico do Total 2. Isso aqui corrigiu no mesmo padrão da onda anterior. Isso aqui vai para pelo menos 3,4, talvez 4 tri na próxima pernada de alta. Não, agora quando a gente romper esse topo aqui, porque olha só, como que essa temporada já desenhou topo, se a ETH não desenhou topo, se o Total 2 não desenhou topo, se o Total 3 não desenhou topo, se o Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, ainda não desenhou topo, se todas as altcoins ali do top 10, só tirando a BNB e Solana, nenhuma desenhou topo. Agora a XRP nas últimas semanas, nenhuma ainda desenhou topo. Gente, vocês precisam deixar de alugar o raciocínio alheio e começar a raciocinar pela própria cabeça. Senão vocês serão alijados desse mercado, catapultados e alijados desse mercado. Ou vocês raciocinam com a própria mente, sem alugar o raciocínio alheio, ou acabou para vocês. Gente, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. O que vem por aí na próxima pernada expansiva da BTC é algo absolutamente épico. Eu tô falando para os senhores. Vem pelo menos 10 trilhões de dólares em direção ao market cap do mundo cripto. Quanto é que está o market cap do mundo cripto depois desse dump imposto por uma guerra tarifária fake do Elon Musk também, né? Porque ele é o primeiro cavalheiro e o Trump se ele é casado com a Melania, que é a primeira dama, o primeiro cavalheiro é o Elon Musk. Então, quando eu falei Elon Musk de forma errada, na verdade, quando eu falo Trump, é Trump e Musk, porque é uma dupla dinâmica. Tá em 3,27 tri o market cap do mundo cripto. Vocês vão lembrar desse vídeo. Até o final desse bull run, o market cap do mundo cripto vai estar em 15 tri. 15 tri. Eu sei que vai ter kkk, hahaha, mas aí eu vou pegar esse vídeo e vou jogar lá na frente, lá em junho, julho, talvez agosto de 2025, eu vou jogar lá na frente e vou mostrar, ó, olha aqui os comentários, o kkk, o hahaha, e olha o market cap do mundo cripto em 15 tri. Gente, as pessoas não estão percebendo. O grande gargalo daquela história da DeepSeek foi o uso de força computacional, foi o quanto eles teriam investido em força computacional. Vocês não lembram do gargalo da DeepSeek? Pô, será que eles conseguiram essa eficiência com essa interface de AI não investindo em força computacional? Aí acabou que foram investigar, eles tinham comprado meio bi, que em mais de 500, quase $1 bilhão em semicondutores da NVIDIA. Gente, quando o mundo TradeFi resolver precificar o valor da força computacional descentralizada, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins. É só olhar o gráfico da NVIDIA. O gráfico da BTC ostenta uma simbiose, parece um copia e cola do gráfico da NVIDIA. A NVIDIA, ela basicamente mede o interesse global por uma força computacional centralizada. E a BTC, ela mede o interesse global por uma força computacional descentralizada. Eu vou repetir, quando o mercado TradeFi, quando o Wall Street resolver precificar o valor dessa força computacional descentralizada, que é uma grande força computacional distribuída, quase gratuita, ainda mais se uma grande interface de AI resolver fazer uso de uma Solana.
Eu volto a insistir, quando o mercado TradeFi resolver reprecificar o valor de toda essa força computacional descentralizada e que vai acabar levando o market cap do mundo cripto para 15 tri, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. Agora, na seara fática, Arthur Reis, o guru, que até previu essa última queda da BTC, diz que a BTC está indo invariavelmente em direção a $1 milhão e que a próxima rodada de impressão de riqueza vai levar a BTC para um patamar entre 250 e 300 mil dólares para formar só um pullback e explodir para 1 milhão. Segundo ele, os ciclos quatrienais se encerraram. Não é só os Estados Unidos que vão imprimir dinheiro. O Donald Trump iniciou uma série de promessas que ele deve cumprir e que não podem ser concretizadas sem a impressão de trilhões e trilhões de dólares. A China está na mesma toada. Eles vão fazer a mesma coisa. Eles precisam inflar o seu mercado imobiliário. Eles precisam fazer com que a plebe volte a comprar ações. Eles precisam, basicamente, deixar o governo criar uma situação de confiança governamental. Eles vão, para isso, aumentar a inflação. Com a política tarifária do Trump, se ela não for fake, eles vão ter que compensar essa tarifa via desvalorização do yuan. O Japão está na mesma toada. Eles precisam vender um monte de ativo nos Estados Unidos, até para repatriar uma parte desses ienes, essa montanha de dívida que o Japão acabou construindo. Só que os Estados Unidos não vão deixar o Japão vender, vão basicamente imprimir trilhões e trilhões para impedir que basicamente imprimir trilhões e trilhões de dólares para apoiar a economia japonesa, impedir que eles vendam os ativos nos Estados Unidos. A Europa também está na mesma toada. Eles precisam entregar coisas absolutamente impossíveis de serem entregues. A Alemanha quer descarbonizar a sua matriz energética. A Alemanha desativou todas as usinas termonucleares para fazer uma média com as gerações Y, Z e com os millennials, e basicamente eles aceitaram desativar as termonucleares, aceitaram que o Nord Stream 1, que trazia o gás natural da Rússia, fosse sabotado e não fizeram nada para reativar, e aceitam pagar o dobro pela energia que é consumida no território alemão. Basicamente, eles fazem tudo isso ainda ofertando um estado do bem-estar social, sem basicamente ter dinheiro para isso. A Europa vai imprimir mais trilhões e trilhões de euros. Essas mudanças massivas levarão a BTC e o mundo cripto para patamares completamente inimagináveis. 1 milhão para o Bitcoin até 2028 e 2029 é o mínimo, porque a BTC facilmente vai ensaiar uma cotação em torno de 10 milhões de dólares até 2030. 250 mil virou uma absoluta piada. Gente, o Arthur Reis, ele é um gênio absoluto. Ele é formado na Universidade da Pensilvânia. Esse cidadão é o criador do conceito de futuros perpétuos, o dono da BitMEX. Ele raramente ou quase nunca se equivoca. Ele está dizendo que um alinhamento estelar absoluto está confluindo para a BTC ostentar 1 milhão de dólares antes de 2028. Ainda nos fatos de liquidação do mercado criptográfico, 10 bilhões de dólares é provavelmente o número correto em liquidações forçadas nessa queda do mundo cripto. Só na Bybit, o CEO da Bybit disse que só na Bybit foram registrados 2,1 bilhões de dólares com B de Barcelona em liquidações forçadas. Se a gente considerar as liquidações forçadas em DEX de futuros perpétuos, como a Banus e outras, a GMX, se considerar tudo, provavelmente o valor correto está em torno de 10 bi. Gente, a dominância disparou. Agora eu vou olhar o gráfico da dominância com os senhores. A dominância disparou. Ela voltou a
a ostentar a vigência dentro daquela canaleta virtual de alta, mas na minha leitura isso aqui vai ser uma grande armadilha de touros, né? Porque a dominância precisa cair para a temporada de altcoins efetivamente startar. A gente precisaria voltar para um patamar abaixo de 60%, mas esse retorno da BTC para cima de 100 mil dólares, agora a BTC lá no Renko vai buscar 108, 109, vai impor um dump para a dominância. Agora todos os olhos precisam ficar vidrados na dominância, porque é ela que vai ditar o fluxo de pressão de liquidez em direção às altcoins. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Bitcoin se recupera assim que o Donald Trump assinou aquela ordem executiva criando um fundo soberano de riqueza e colocou o czar das criptos na Casa Branca, o chefe do Conselho de Ativos Digitais, o David Sachs, junto com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Gente, as pessoas não estão conseguindo entender o que o Donald Trump está pretendendo com esse fundo soberano de riqueza em favor do Estado norte-americano. Basicamente, ele vai usar esse fundo para chantagear países, nações. É o que ele está fazendo agora, muito provavelmente vai fazer com a China, só que a China vai aceitar essa chantagem, porque a China tem um superávit brutal no seu comércio exterior com os Estados Unidos. Perder o TikTok para os chineses é o menor dos problemas. Basicamente, esse fundo soberano vai acabar sendo o dono da empresa que vai comprar as cotas lá da empresa que controla o TikTok nos Estados Unidos. E as tarifas que o Trump impôs contra o México já foram suspensas. É isso que eu estou falando. O Trump é um empresário, ele é um negociador. Ele vai criar toda essa balbúrdia para depois sentar e botar o pau na mesa. Ele sempre fez isso na época quando ele queria construir aqueles arranha-céus em Nova York, que ele não tinha as licenças. Ele sempre fez isso, ele sempre jogava a mídia a favor dele, jogava o eleitorado, que basicamente dita o que os políticos fazem para poder forçar uma situação. Ele sempre fez isso. É só ver como ele atuava como empresário para vocês entenderem como o Trump está atuando como presidente dos Estados Unidos. Ele bota um bode na sala para depois jogar o pau na mesa. Ele sempre fez isso. E é isso que vai levar a BTC, esse jogo de cena do Trump vai levar a BTC para pelo menos $1 milhão até 2028, talvez 2029. E o Donald Trump e o Elon Musk se embolaram nas declarações confusas sobre como trazer os dois astronautas que estão presos na Estação Espacial Internacional, a ISS. A cápsula problemática da Boeing, que o Elon Musk já fez piada dela, era para ter trazido os astronautas em uma semana, em 8 dias, mas parece que os astronautas vão ficar pelo menos 9 meses, porque estava previsto que eles iriam voltar agora no começo de março, mas aí o Trump falou um negócio, o Elon Musk falou outra coisa, mas enfim, a SpaceX ficou de buscar os dois que estão presos lá no espaço agora, em março. O Trump falou que não... O Donald Trump, que agora comanda o orçamento da NASA, falou que não tem dinheiro. É uma operação conjunta da SpaceX com a NASA. Mas como... É bizarro o que está acontecendo. Como a SpaceX pertence ao Elon Musk, ele não poderia falar sobre esse assunto. Porque esse assunto guarda um claro conflito de interesses. Aí agora o Elon Musk, comandando o departamento, o super ministério, departamento de eficiência governamental, disse que não pode mandar em março porque faltaria dinheiro. Como faltaria dinheiro se quem vai mandar o foguete, a cápsula que vai buscar os dois é a SpaceX? Quem tem que falar do dinheiro é o Trump. E não quem vai gastar o dinheiro, que é dono da empresa privada. Ou seja, gente, tá uma confusão. A chance dos dois se embolarem com essa história de um ser super ministro e mandar gastar com a super empresa dele, isso não vai dar certo, mas enfim. O conflito de interesses é claro. Já tem um monte de jornal nos Estados Unidos dizendo que isso não vai dar certo, mas enfim. Os dois agora são os donos do mundo, ninguém pode falar nada. O fato é que a BTC defendeu muito bem esse suporte no patamar entre 89 e 94. A gente fez a mínima em 91, 231. Os subminerais que venderam vão voltar pagando um pedágio caríssimo.
Gente, eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.